Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa nona aula para o oitavo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma discussão sobre as relações de trabalho e as conquistas ao longo de toda a história. Então, a gente vai entender como que funcionam as organizações de trabalho, as relações de trabalho, por que o trabalho é importante e quais foram as maiores conquistas nesse âmbito do trabalho ao longo da nossa história, certo? Então vamos lá, observem aí. Relações de trabalho. O trabalho é a atividade por meio do qual o ser humano produz sua própria existência. Essa afirmação condiz com a definição dada por Karl Marx quanto ao que seria o trabalho, certo? Que é essa atividade onde o homem produz a sua própria existência, então ele passa a produzir também para existir. Vamos entender o porquê, continuando. A ideia não é que o ser humano exista em função do trabalho, mas é por meio dele que produz os meios para se manter vivo. Dito isso, o impacto do trabalho e de seu contexto exercem grande influência na construção do sujeito. É muito simples a gente exemplificar tudo isso que a gente acabou de ler. Quantas vezes a gente não já ouviu no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que o trabalho dignifica o homem, ou o seu avô trabalha desde que você tinha 8 anos de idade. Isso exemplifica para a gente, mostra para a gente a importância que nos é dada sobre o trabalho, certo? O trabalho, ele é valorizado extremamente pela gente, então é um motivo de muito orgulho. É quase que uma carta emancipatória. Quando você passa a trabalhar, você passa a ter uma independência, uma autonomia maior, porque você vai passar a trabalhar para tentar se sustentar e viver. Enfim, então o trabalho é tido como uma valorização e uma importância muito grande dentro da nossa sociedade, certo? Realmente é muito importante, realmente é muito valorizado e deve ser. Só que quando a gente entende as funções que a gente exerce e também a valorização que a gente é recebido de acordo com as nossas funções. E aí a gente tem esse paralelo do trabalho ao longo da nossa história. Então o trabalho nem sempre foi tido como algo bom. A escravidão, a servidão, por exemplo, é um processo e um exemplo de trabalho, de uma forma de trabalho, de uma organização de trabalho, mas que não é um trabalho bom, certo? É um trabalho sofrível e muito humilhante e desumano, certo? Essa é a palavra, desumano. Então vamos lá, observem aí. O trabalho e a história. As relações de trabalho anteriormente eram fortemente agrárias, eram construídas dentro do âmbito familiar. Então, as famílias exerciam trabalho através das funções agrárias, agricultura, enfim. O ofício dos pais era geralmente passado aos filhos, o que garantia a construção de uma forte identidade ligada ao labor a que o sujeito se dedicava. Então, geralmente, o seu pai, por exemplo, era dono de uma fazenda, de uma área agrária, com gados, e aí os filhos, dentro desse sentido que a gente está falando, mais antigo, certo? Eles passam a ter e receber essas funções dos pais, para tentar levar um legado, enfim, toda essa conjuntura. O indivíduo estava ligado à terra de onde tirava o seu sustento e de sua família. A economia baseava-se na troca de serviço ou de produtos concretos, e não no valor fictício agregado a uma moeda. A estrutura social era rígida, com pouca ou nenhuma mobilidade para os sujeitos. Ou seja, um camponês, por exemplo, que era quem trabalhava e tinha essa vida no campo, ele nascia e morria camponês. Da mesma forma que um nobre nascia e morria nobre. Então não tinha muito essa mobilidade de, por exemplo, isso falando desse período da antiguidade, de um camponês se ascender socialmente, passar a fazer parte da classe dos nobres, certo? Não tinha essa mobilidade. Continuando. As mudanças trazidas pelo surgimento da indústria alteraram profundamente o sentido estabelecido para o trabalho e para a relação do sujeito com ele. Então, esse trabalho passa a ganhar um novo significado.
A impessoalidade nas linhas de montagem que a adoção do Fordismo trouxe, em que milhares de pessoas amontoavam-se diante de uma atividade repetitiva em uma linha de montagem, sem muitas vezes nem ver o resultado final de seu esforço, passou a ser a principal característica do trabalho industrial. Resumindo, o que é isso? O Fordismo é uma prática, é uma forma de organização do trabalho onde as pessoas elas eram destinadas a fazer uma única função dentro das fábricas. Então, por exemplo, uma fábrica de carro, exemplo da Ford. Uma única pessoa era responsável por fazer os equipamentos da roda, outra pessoa era responsável por separar os parafusos, outra pessoa era responsável por, enfim, criar a ferramenta. Então, como cada um era responsável por uma coisa, muitas vezes as pessoas nem viam o resultado final daquele produto do qual ele estava trabalhando, certo? Então, isso passou a ser uma grande característica da forma de trabalho, da organização do trabalho com o surgimento das indústrias. E aí a partir daí a gente tem as revoluções industriais que vão trazer todos esses aspectos de melhorias no sistema de trabalho, tanto nas formas de trabalho como também na recepção de direitos e garantias fundamentais. E é baseado nisso que a gente tem algumas conquistas desses direitos trabalhistas, certo? Em toda a nossa história. Observem aí. O primeiro exemplo histórico de direito do trabalho não tinha propriamente esse nome. Esses direitos trabalhistas eram chamados de sociais e se consolidaram em 1917, no México, com a promulgação de uma nova Constituição no país. Nela constavam artigos que legislavam acerca do período de trabalho, que seriam 8 horas diárias, além de estabelecer um salário mínimo como montante capaz de sustentar o trabalhador e sua família com dignidade. Esses direitos trabalhistas seguiam as convenções da recém-criada OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Qual que é o principal aspecto nesse texto que mostra um pouco dessa conquista nesse direito trabalhista? Apenas em 1917, lá no México, passou a ser estabelecida uma lei, uma série de leis e regras que norteavam as condições de trabalho, mas que nem eram chamados de direitos trabalhistas, e sim de direitos sociais, certo? Então, só em 1917 que os trabalhadores passaram a ter uma regência com uma qualidade boa de trabalho, a ter horas de trabalho estipulada, e a partir daí a gente vai tendo algumas conquistas, certo? Continuando, observem aí. As conquistas sociais em relação ao trabalho no Brasil são tardias, porque nosso desligamento com a escravidão e nossa indústria também foram tardios. Então, o Brasil foi um dos últimos países a abolir o processo de escravidão, de escravatura aqui no continente americano, certo? E isso faz com que atrase cada vez mais essa questão do direito de trabalho, certo? Já que a escravidão era a forma de trabalho que mais era empregada aqui no nosso país. Continuando. Ali na segunda linha. Porém, já no final do século XIX, havia movimentos no sentido de garantir avanços legais, com a fundação da Liga Operária no Rio de Janeiro e a lei que proibia o trabalho para menores de 12 anos. No começo do século XX, assistimos ao estabelecimento de normas que previam férias, que seriam de 15 dias por ano, olha só, 15 dias por ano, e alguns tipos de direito em relação aos acidentes de trabalho. O governo brasileiro passou a buscar o equilíbrio entre os elos que formavam a corrente do capital industrial a partir do governo de Vargas, com a Constituição de 1934. Nessa Constituição estavam previstos direitos trabalhistas como o salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas e também assistência médica e sanitária. Então, essas foram as principais conquistas dos direitos trabalhistas, dessas conquistas do trabalho aqui no nosso país, certo? Na história do nosso país.
Mas não termina por aí. Logicamente, se a gente analisar a nossa história hoje, os direitos hoje, como é conjecturado e constituído hoje, a gente tem sim um pouco de avanço em relação ainda a esse período. É claro que ainda tem muito a se conquistar. No meio do caminho também há alguns retrocessos, mas a gente precisa conquistar também esses direitos. Para finalizar ali na história do Brasil. Em 1943, no dia 1º de maio, foi promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O país passava por uma fase de desenvolvimento, o número de trabalhadores aumentava e suas reivindicações também. Por isso, era necessário unificar as leis do trabalho. Então, a CLT garantiu parte das demandas dos trabalhadores, que se uniram em favor da criação dessa lei que estabelecesse uma justiça mínima dentro dos setores de trabalho. Outras medidas foram tomadas na história recente, todas elas quase sempre impulsionadas por momentos de tensão entre trabalhadores, governos e grandes corporações. Os direitos trabalhistas, como podemos perceber, nesta breve exposição da história dos direitos trabalhistas, giram em torno dessas tensões e servem muitas vezes como anestésico funcional para as grandes massas. Então, basicamente, todas essas grandes conquistas que a gente tem no âmbito do trabalho, elas foram conquistadas, certo? Elas foram batalhadas através de manifestações dos setores de trabalho, que inclusive com a criação da CLT passa também a ser estipulado o direito de greves e manifestações em favor do seu trabalho, certo? Da valorização do seu trabalho. Então vamos agora fazer duas questões para a gente tentar melhor fixar esse conteúdo dessas relações de trabalho, mudanças de trabalho e também dessas conquistas no trabalho, certo? Observem aí. Como eram estabelecidas as relações de trabalho na antiguidade? Então, como que funcionava a relação de trabalho lá na antiguidade? A gente discutiu no começo da aula, certo? Observem aí. As relações de trabalho anteriormente eram fortemente agrárias, constituídas dentro do âmbito familiar. Então, geralmente, o ofício dos pais era passado aos filhos e o indivíduo estava ligado à terra, certo? De onde ele tirava o seu sustento e de sua família. Então, era essa manifestação mais agrária, da agricultura, da valorização da terra. Continuando, segunda questão. Observe a imagem e responda. Considerando-se a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho, a representação contida no cartoon é caracterizada pelo pessimismo em relação a. Então a gente tem aí um cartoon, uma charge, enfim, um desenho que mostra umas máquinas, certo? Uns robôs, espécie de máquina, e tem um cartaz ali na esquerda que diz não há vagas. E um homem limpando o pé de uma dessas máquinas. Essa imagem, ela é caracterizada pelo pessimismo, ou seja, por não acreditar no quê? Em quais dessas alternativas? Letra A, na ideia de progresso, na concentração do capital, na noção de sustentabilidade ou na organização dos sindicatos. Então, a alternativa correta é a letra A, certo? Ela está nesse pessimismo, nessa crítica à ideia de progresso, que é essa crítica à substituição do trabalho humano pelo trabalho das máquinas, já que com a tecnologia, esses avanços do trabalho passam a ser cada vez maiores, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. Lá vocês podem assistir essa e quantas outras aulas vocês quiserem. A gente vai ficando por aqui, tchau, tchau e até uma próxima.